E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Félix, eu sou estudante de medicina da PUC Campinas e a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão, também conhecida como pressão alta. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa pressão que a gente tanto fala. Bom, quando o nosso coração bate, ele joga sangue para os nossos vasos sanguíneos. Geralmente a gente conhece mais as veias, que são essas que a gente consegue ver. E que a função delas é levar sangue de volta para o coração. Mas a gente acaba medindo a pressão das artérias, que a função delas é sair do coração e levar sangue para o corpo todo. Por isso que tem o nome de pressão arterial. Bom, sabendo disso, quando esse sangue passa pelas nossas artérias, ele acaba fazendo uma força sobre a parede do vaso. E é essa força que a gente chama de pressão. Para exemplificar isso, imagina uma mangueira. Quando ela está desligada ou com um jato fraco, ela fica meio mole, certo? Agora, quando o jato está mais forte, você pode ver que a mangueira ela também fica mais rígida e fica mais difícil também de se mexer. E é exatamente assim que funciona a pressão alta. A diferença é que os nossos vasos não são tão grossos igual uma mangueira. Eles são bem fininhos, então é facinho você causar alguns rachadinhos da parte de dentro ou então até estourar. Agora, quando a gente fala que a pressão tá alta, bom, é definido como valores acima de 14/9, mas atenção, ela só é considerada realmente alta se você estiver em repouso por mais de 1 hora. Por que em repouso por mais de 1 hora? Porque quando a gente pratica alguma atividade física, a nossa pressão tende a subir. Porque o nosso corpo precisa de mais sangue circulando, então o coração precisa bombear mais e mais forte. Aqui é importante a gente saber os valores normais da pressão, que é o que a gente chama de 12/8. Se você tiver com uma pressão acima disso e abaixo do 14/9, por exemplo, se você tiver com 13/8, 13/9, 12/9, também é importante ficar de olho nisso. Isso pode significar que você pode ter pressão alta ao longo dos anos e que você já comece a tomar alguns cuidados, pois esses valores são algo que a gente chama como pré-hipertensão. O ideal é que você meça a sua pressão pelo menos uma vez por ano, se você tiver pressão normal. Agora, se você tiver pressão alta, aí você tem que medir de acordo com o que seu médico pedir. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que existem alguns fatores que podem aumentar a chance de você ter pressão alta. Alguns que a gente consegue controlar e outros não. Vamos começar aqui com os que a gente não consegue controlar. Primeiro é a idade. É normal que a partir dos 30 anos as pessoas comecem a desenvolver pressão alta. Outra coisa é a nossa família. Se os seus pais ou os seus avós têm ou tinham pressão alta, então é importante ficar de olho, porque as chances de você ter pressão alta também são muito grandes. Então o recomendado é medir uma vez por ano. E por último tem a diabetes. Esse último, você pode até cuidar para que você não tenha diabetes, mas é um pouco mais complicado do que isso, então a gente vai deixar como assunto para outro vídeo. Agora, tem as coisas que a gente consegue controlar. Bom, vamos começar. Primeiro, a gente tem a ingestão de sal. O máximo que você pode comer por dia são 2 gramas. E por que isso influencia na minha pressão? Bom, vamos imaginar uma salada. Se você pega e tempera uma salada de alface, por exemplo, e coloca bastante sal, só que você não come ela na hora, você deixa ela ali no canto, você percebe que as folhas vão ficar murchas, certo? Por que acontece isso? Porque o sal vai chupar a água que está nas folhas e vai jogar para o lado de fora. No nosso corpo acontece a mesma coisa, só que a diferença é que o sal vai entrar dentro do seu vaso e vai puxar a água ali para dentro. Se vai ter mais água ali dentro do vaso, então a pressão vai aumentar. É como se fosse mais água passando na mangueira, no exemplo que eu dei. Outra coisa para se controlar também a pressão é diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, que também estão ligadas diretamente com o aumento da pressão. Agora, uma coisa que você pode fazer para ajudar a diminuir a sua pressão é praticar exercício físico regularmente, porque o exercício físico ajuda a aumentar o tamanho dos nossos vasos por até um dia. Então, se você faz um exercício físico hoje, é como se você estivesse aumentando um pouco a grossura dessa mangueira por até um dia. Então, se você aumenta a grossura da mangueira, então a força que vai ter na parede dela vai ser menor. Por isso que ajuda a diminuir a pressão. Mais uma coisa para ajudar a diminuir a pressão é você parar de fumar ou então tentar diminuir o quanto você fuma, pensando em parar. E por último, a gente tem como controlar a alimentação, evitando também que o colesterol fique alto. Agora, o colesterol, por que ele aumenta a pressão? Bom, vamos pensar. O sangue é muito parecido com a água. Imagina agora que o colesterol é como se fosse pozinho de gelatina. Se você coloca só um pouquinho desse pozinho de gelatina, essa água vai ficar um pouco mais grossa, mas não vai ficar muito diferente de água. Agora, se você coloca muito pozinho dessa gelatina, esse sangue vai ficar mais grosso e vai acabar precisando de mais força para ser empurrado, o que acaba aumentando a pressão.
Agora, tem mais um fator que influencia. Se você é uma pessoa que consegue controlar todos esses fatores que eu acabei de falar, perfeito. Mas a gente tem um pequeno problema aqui. Também é considerado um fator de risco as condições socioeconômicas. Mas espera, por quê? Bom, normalmente as pessoas que não possuem tanto dinheiro acabam sendo aquelas pessoas que trabalham mais para poder pagar as contas e sustentar a família. Por trabalharem mais, sobra menos tempo para lazer, exercício físico, preparar comida saudável e acaba sendo mais fácil optar por comidas práticas como os fast foods, deixar de fazer exercício físico para curtir com a família, descansar em casa ou outras coisas. Então, resumindo, a gente se exercita menos e come mal, certo? Tá, a gente falou tanto de hipertensão que agora precisamos falar. Por que é importante cuidar dela? Bom, a pressão alta está ligada diretamente a algumas doenças bem graves, como por exemplo o AVC, mais conhecido como derrame, que é no cérebro, e também o infarto do coração. Por que isso acontece? Bom, esses órgãos têm uns vasinhos bem pequenininhos, então por causa da pressão muito alta, eles são muito fáceis de estourar. Aqui a gente também tem a insuficiência cardíaca, que é basicamente como se o seu coração estivesse fazendo tanta força por tanto tempo que agora ele estivesse cansado e estivesse parando aos poucos, o que vai acabar comprometendo também o funcionamento de todos os outros órgãos do seu corpo. Outra coisa, também pode acontecer doenças nas próprias artérias. Como assim? Bom, por causa da pressão alta, podem acabar tendo uns machucadinhos na parede dos vasos que vão acabar se cicatrizando ali dentro, e quando cicatrizam vão acabar formando tipo uma casquinha, que pode se descolar e ir de novo para um vaso menor, como o do nosso coração, o nosso cérebro ou o nosso pulmão, entupindo eles e impedindo que o sangue chegue até esse órgão onde ele parou. E por último, a gente tem as doenças renais, porque nossos rins também têm uns vasinhos bem pequenininhos para filtrar o sangue, que são muito sensíveis, e a pressão alta pode estourar eles bem fácil. E a maioria das doenças que eu disse aqui podem ter umas consequências bem graves, podendo levar até a morte. Por isso que é importante cuidar bem da sua pressão. Bom, agora, como a gente pode tratar a pressão alta? Primeiro, vamos começar falando das mudanças de hábitos para a gente não achar que medicina é só o uso de remédio. O primeiro, temos os cuidados com a nutrição, com o consumo de frutas, hortaliças e laticínios com pouca gordura. Inclui também a ingestão de cereais integrais, frangos e peixes. Também tem a redução da carne vermelha, doces e bebidas com açúcar, como os refrigerantes. E você também pode adotar uma dieta vegetariana, que é bem eficaz para uma redução de pressão arterial. Depois, a gente tem atividade física, principalmente exercícios aeróbicos, que são aqueles como corrida ou caminhada. Mas qualquer exercício físico já serve. E como você vai fazer isso? Bom, recomenda-se que você faça pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos 3 vezes por semana, sendo o ideal de 5 a 7. Mas 3 para começar, se você não faz nada, já está ótimo. Esses 30 minutos não precisam ser contínuos. Então, por exemplo, eu posso fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite. Então, eu posso dividir esses 30 minutos no jeito que caiba e fique confortável na minha rotina. Mas isso precisa ser numa intensidade moderada. O que é uma intensidade moderada? É quando você ainda consegue conversar, mas sente um leve cansaço. Não é aquela coisa de ficar ofegante e não conseguir nem falar. E aqui a gente ainda pode incluir parar de fumar, praticar meditação com uma respiração bem devagar por 15 minutos todos os dias e o controle do estresse. Agora, se você adotou todas essas práticas e a sua pressão não diminuiu, então você procura um médico que ele vai te dar um tratamento com medicação. Eu vou falar alguns exemplos de medicamentos para hipertensão disponíveis no programa da Farmácia Popular, que são enalapril, captopril, atenolol, propanolol e hidroclorotiazida. Mas lembrando que quem deve passar a medicação para você é o seu médico. E caso você tenha um aparelhinho de medir pressão em casa e ver que sua pressão está normal, não para de tomar o medicamento. Toma ele do jeito que o seu médico falou. Vamos supor que ele tenha falado todos os dias, 2 vezes por dia. Mesmo se sua pressão estiver normal, você continua tomando desse jeito e você só muda se ele falar para mudar. Porque isso não é um medicamento como se fosse uma medicação para dor de cabeça, que você fala, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Não. É um tratamento para a vida inteira. É um medicamento que muitas vezes vai ser para o resto da vida. E como a gente já disse antes, cuidar da pressão é algo muito importante para a nossa saúde, certo? Bom,
Então, por hoje é só. A gente finalizou esse videozinho sobre hipertensão. Como sempre, eu vou deixar todas as referências na descrição. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no meu Instagram também, que é o mesmo nome, Saúde Compreensível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.